amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Este domingo, ele é de uma importância maior. Pentecostes. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Pentecostes. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olá, gente querida, voltando a partilhar a nossa reflexão na ótica da classe trabalhadora, um domingo de Pentecostes, o domingo da Ruá, domingo do Espírito. No domingo passado nós não podemos fazer essa nossa reflexão por causa das grandes chuvas aqui na região metropolitana do Recife. Muitas famílias atingidas, um cenário difícil. O bairro onde eu moro foi um dos mais atingidos e a gente tanto teve que se desdobrar nesse suporte, quanto não tínhamos infraestrutura, serviço de internet, enfim. As coisas foram bem difíceis na última semana e a confiança na rua, o Espírito de Deus nos anima na confiança junto às nossas comunidades num período de reconstrução. Então vamos ouvir, vamos partilhar a palavra de Deus. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em
desvio, livrai do desvio. Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons, dai os 7 dons. Dai virtude plena e no fim dos dias eterna alegria, eterna alegria. Aleluia, aleluia, Sou Mônica Erini, do Movimento de Profissionais Cristãos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Chegado, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos, com as portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus pela segunda vez: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje as igrejas celebram a vigília, a festa e a solenidade de Pentecostes. Esses 50 dias que para nós concluem o nosso tempo pascal e que fazem a memória da comunidade cristã se alicerçando naquilo que mais importa para ela, naquilo que é a sua única lei, que é o Espírito Santo. Há sempre uma tendência da gente masculinizar
tudo que é religioso, tudo que é sagrado, tudo que é sacramental para nós, tudo que é referência de fé. E mais uma vez a gente chama a terceira pessoa da Trindade, a força divina, como Espírito. Não há nenhum problema, podemos chamar Espírito Santo. Mas é bom a gente resgatar a tradição que lembra que essa força divina é feminina, é criadora, pelo menos no seu nome, Ruá. Mais do que espírito, o vento, é Ruá, ventania. A ventania é muito mais forte do que um simples vento. É essa ventania, a Ruá sagrada, que a gente celebra. E a gente celebra com esse nome feminino para lembrar todas as mulheres companheiras de caminhada da classe trabalhadora, nos sindicatos, nas pastorais, na vida de fé, que são presença geradora, criadora da Ruá. Per si, já carregam o dom da criação. E na vida, no dinamismo, na alegria, na felicidade, na generosidade, na solidariedade, são criadoras constantes. Essa Ruá que existe nas nossas companheiras não significa apenas que elas tenham que gerar filhos. É o direito das companheiras gerar ou não. Mas a sua vida, per si, é geradora de vida para tantos e tantas, na solidariedade, no amor e na vida. Por isso hoje é a festa da Ruá sagrada, da ventania, do Espírito Santo. Vez por outra eu me refiro a um irmão teólogo, Francisco Cornélio, um biblista das comunidades, e ele nos lembra que, por mais que na primeira leitura desta celebração de hoje a igreja fique mais presente com a narrativa de Lucas, dos 50 dias após a Páscoa, é nessa boa nova de João que a gente tem uma forte mensagem, uma concretude do que é o reino que Jesus propõe. Ora, esse texto ainda data da primeira semana da ressurreição. Os discípulos estavam com medo, estavam de portas fechadas. Evidentemente, seja, o império já tinha dito: quem quiser seguir no mesmo caminho desse tal de Jesus vai sofrer as mesmas coisas, vai passar pela mesma cruz. Então era um momento de medo. Apesar desse medo, alguma coisa estava ali garantindo o mínimo de esperança. Porque eles estavam reunidos, eles poderiam estar com medo e se dispersar. Já que todo mundo está com medo, cada um vai para o seu canto. Dispersa que é melhor. Mesmo com medo, mesmo a portas fechadas, estavam reunidos. A Ruá os reunia. O Espírito, a ventania de Deus, fazia com que, mesmo no medo, aquele grupo continuasse unido. Ora, se aquele grupo estava com medo, sofrendo aquilo tudo, por que é que Jesus esperaria 50 dias para manifestar a Ruá, o amor entre ele e o seu Pai para aqueles seus irmãos? É nesse sentido que o texto de João nos anima. O Espírito Santo, a Ruá, a ventania de Deus, chega na experiência de ressurreição que eles fazem, não só 50 dias depois. Diante daquela comunidade com medo, Jesus aparece e não faz um desejo como uma saudação judaica, a paz esteja contigo. Não. Jesus diz: paz a vós. Não é um desejo, é uma entrega. Jesus diz: paz a vós. Quem tem a presença de Jesus no meio da sua comunidade tem a paz. Essa é a primeira mensagem. E depois de desejar novamente se mostrar como ressuscitado, Jesus confere aquilo que é de mais precioso. Jesus diz que assim como o Pai o enviou, ele também envia a todos e todas nós.
Ora, isso poderia ser uma prerrogativa de Jesus. Olha, Jesus é o enviado do Pai. Ele é o enviado do Pai. Nós somos os missionários, os caminheiros, somos os cristãos que seguimos esse exemplo. Não, Jesus quis nos oferecer aquilo que era de mais íntimo entre ele e o Pai. Então, se Jesus é o enviado do Pai, todos e todas nós somos os enviados de Jesus. E recebemos, fomos comunicados por sua força, pela ruá, pela ventania divina. Então Jesus nos envia, é o que é de mais genuíno. E nos vários textos sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, sobre a aparição aos apóstolos, existem várias nuances, mas todas narram que Jesus envia os seus amigos. Seguindo disso, Jesus faz aquilo que é mais bonito, é o gesto que a gente celebra. Sopra sobre eles e comunica o Espírito Santo. Aquela comunidade com medo, o Espírito, a ruá, é a força da coragem e da esperança. A festa de Pentecostes, por incrível que pareça, em todo o cenário que a gente está vivendo hoje, é a festa da esperança. Mesmo no medo, se Jesus estiver no meio das nossas comunidades, das nossas pastorais, das nossas ações comunitárias, coletivas, a ruá divina vai estar e a esperança vai fazer a gente renascer. Jesus cumpre uma promessa que fez na Quinta-feira Santa, que enviaria o Consolador. Ora, ele cumpre na Páscoa. Nos envia a ruá, que anima, que aquece, para renovar o mundo pelo amor. Agora a única lei é o Espírito Santo. Não existe mais lei de Moisés, não existe mais lei de nada. A lei é o Espírito Santo, é o amor. Por isso é que na hora em que ele envia a sua ruá sagrada sobre todos e todas nós, ele diz: a quem perdoardes, isso será passado. A quem não perdoar, isso será retido. Jesus não está dizendo que está inventando o sacramento da confissão, da penitência. Jesus está dizendo que o antídoto para toda contenda é a comunidade. Quando a comunidade se une para viver o perdão, o amor, aquilo se dissipa. Quando não se reúne para isso, aquilo é retido. É a hora do perdão, do amor, da paz, da justiça serem as pilastras da nossa reconstrução. Esse é o grande momento. A gente está vivendo um Pentecostes, uma vigília de Pentecostes, num momento em que várias comunidades em Pernambuco e em outros estados sofrem uma catástrofe anunciada. Pessoas perderam casas, pertences, pessoas perderam vidas. Aqui em Pernambuco já são mais de 120 pessoas. Como pensar na ruá? Como pensar na transformação? Como pensar na esperança em um cenário desse, em que a pandemia ainda insiste em continuar, em que as catástrofes ainda estão aí? Como pensar nisso? Sábado passado, estávamos nós trancados, como os discípulos, com muito medo, vendo amigos, vizinhos, perdendo seus bens, seus poucos bens, resultado de seu trabalho, de seu suor, ilhados. Mesmo estava com a minha esposa grávida, tentando chegar em casa com água até o joelho. Imaginem a cena de desespero. Como a gente vai pensar na ruá, no Espírito Santo, na Mãe de Ternura, em uma hora dessa? Ora, um dos primeiros elogios e um dos mais bonitos que a Igreja tradicionalmente faz ao Espírito Santo é: vinde, Pai dos pobres. O Espírito Santo é Pai dos pobres.
digamos nós então, a Ruá Sagrada é a mãe dos pobres. E essa Ruá deu esperança para aqueles pobres morrendo de medo por causa da morte de Jesus. É a hora da gente invocar, mas mais do que invocar, fazer a experiência de sentir a presença da Ruá Sagrada, nos dando esperança em meio ao caos. A Ruá está se manifestando em toda a solidariedade, todos os postos de coleta, todas as comunidades religiosas, de movimentos sociais, os sindicatos, as associações, as escolas que abrigam pessoas e que recolhem donativos, recolhem quantias em dinheiro para reverter para essas famílias. É a Ruá quem nos comunica isso. É hora da gente se engajar o máximo possível nisso, o máximo possível, sem reserva. E essa Ruá, que é mãe dos pobres, nos ajuda a fazer justiça por todos e todas que ainda precisam de moradia, que vivem em condições em que o poder público não olha e que sofreram uma tragédia anunciada. Quem vive nessas regiões de perigo constante por conta das chuvas sabe o quanto do descaso do governo federal e aqui em Pernambuco do governo estadual e do governo municipal em relação a isso. O governo municipal chegou a diminuir as verbas e a aumentar as verbas de cuidado para encostas, morros e obras de inverno, e chegou a aumentar a verba de publicidade, de propaganda da sua gestão. O governo federal, nós já sabemos dos vários cortes, inclusive num grande programa de moradia para o nosso povo, que era o Minha Casa, Minha Vida. Todos e todas nós sabemos que a solução para o nosso povo é moradia. O resto é paliativo, é moradia digna. A Ruá nos confere esperança, e esperança é luta. A gente não pode perder essa esperança e precisamos nos unir às nossas comunidades, aos sindicatos, às pastorais, aos movimentos, para fazer a denúncia no Ministério Público, mas na rua, mas na sociedade, de que o poder público tem agido constantemente no extermínio do nosso povo pobre, da classe trabalhadora. Quem sonega, quem diminui, quem reduz verba para que o nosso povo viva, para que o nosso povo não morra em morros e córregos, constrói um projeto de extermínio da classe trabalhadora. O Espírito, a Ruá, vai nos animar a perder esse medo e a fazer essa denúncia. É por isso que esse Espírito, que essa Ruá, a gente celebra com vermelho. O vermelho da classe trabalhadora, o vermelho da luta, o vermelho do fogo. É a Ruá que vai garantir a nossa esperança e a nossa união. Há um projeto de extermínio da classe trabalhadora, dos mais pobres. Quem reduz verba, orçamento para cuidar de moradia, de segurança, da vida das pessoas, constrói esse projeto. E nós vamos derrubar este projeto. O maior pecado contra o Espírito Santo, muita gente fala, pecados contra o Espírito Santo, o maior pecado que a gente possa cometer contra o Espírito Santo é perder a esperança. É perder a esperança de que a Ruá anima a gente. Ela que é mãe dos pobres. Então vamos nos unir, vamos nos fortalecer nos comitês de luta, nas várias brigadas, nas cozinhas solidárias que aí estão, nos lugares em que as pessoas estão se juntando para cuidar da vida do seu povo. E vamos nos organizar em audiências públicas, no Ministério Público, nas câmaras de vereadores, nos espaços de discussão política, nas associações de moradores, nos conselhos de moradia das prefeituras. Vamos nos organizar, gente, vamos para a porta desses espaços. É hora da Ruá aquecer a gente e a gente precisa gritar com esse vermelho do fogo da classe trabalhadora,
vermelho do Espírito Santo, vermelho da Ruá Sagrada. Lembrando já, passados mais de 7 dias da Páscoa do nosso irmão Reginaldo Veloso, que era um porta-estandarte do Espírito Santo. Era um comunicador da esperança e da Ruá. Continua comunicando com a gente, unido, presente em nós, em nossas lutas. Em nome desse companheiro, em nome da força divina que a Ruá nos dá, vamos lutar, gente. Que a vigília pascal da gente, que a vigília de Pentecostes da gente, seja um start, seja um começo para a gente entrar nas várias lutas que aí estão. Se a gente até agora estava apenas fazendo uma doação aqui e ali, que é válido, se a gente tiver força, ânimo, garra, que a gente entre em lutas mais reindas ainda. É hora da gente lutar para que o nosso povo não morra. Vinde, Espírito Santo, vinde, Ruá Sagrada. A gente precisa da tua esperança, precisa do teu amor, porque vamos marchar para uma sociedade justa que a gente chama de Reino de Deus. Amém. Até a semana que vem, pessoal. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou. Um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, que viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, que viva o amor. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor. Nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. E viva o amor. E viva o nosso amor. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.